você sério, você bate-papo. Querendo um papo interessante. Boa noite a todos, de volta ao programa Papo Franco, hoje trazendo um convidado especial lá de Belo Horizonte, Gustavo Dias, filósofo, especialista em política e marqueteiro político. Quando fala especialista em marqueteiro é quase a mesma coisa, só que não. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso pedido, vim de Belo Horizonte para cá. O momento não poderia ser mais oportuno, né, para a gente falar de cenário mundial, Brasil e o cenário de Minas em ano de eleição. Seja bem-vindo. Ô Das, quem agradece o convite sou eu, obrigado, para mim é um prazer. Primeiro visitar Patos de Minas fazia cerca de 10 anos que eu não vim aqui a última vez por ocasião da campanha política, mas que bom que eu tô aqui de volta, que bom que eu tô com você, admiro o programa. Vamos ver se eu consigo ajudar a esclarecer alguns pontos. Eu tenho certeza. Você está falando que tem 10 anos que eu não venho a Patos, tem mais ou menos esse período que eu não vou a Belo Horizonte. Eu estou esperando o Cruzeiro chegar numa final, para eu poder ir lá de novo no final do Campeonato Brasileiro, mas tá difícil, entendeu? Né? É agora a nossa oportunidade. O Cruzeiro está se erguendo e o maior de Minas vai voltar a ganhar. Vai sim. Não, quando você fala isso, tem punhado já atenticando aqui já. Mas enfim, né? Quando você vê uma pessoa de Belo Horizonte, esse assunto sempre está em pauta. Cruzeiro, não tem jeito, né? Não tem jeito. Gustavo, recentemente, né, há 6 dias atrás, vou começar falando do momento que é extremamente delicado, e quando a gente toca nesse assunto, muitas vezes as pessoas falam, não, mas isso é lá do outro lado do mundo, não importa. Importa muito, né? O mundo hoje, ele é integrado à economia, à política, os interesses, e aí o mercado financeiro, todo ele integrado. Então, quando há um conflito como esse, a gente fica pensando quando, não é se, é quando esse conflito vai afetar a nossa economia e até outros fatores que podem vir a acontecer, principalmente quando a gente tem um presidente, às vezes, conversando fiado. Eu estou colocando dessa forma, porque as últimas falas dele vão combinar, né? Então, eu queria que você me falasse sobre a sua visão da intervenção dos Estados Unidos, e quando você fala do governo americano bombardeando o Irã, é diferente de fazer uma intervenção igual ele fez na Venezuela, que em 10 minutos acabou o regime e estava resolvido o problema. O Irã é bem diferente e a escalada desse conflito pode, de fato, levar o mundo a uma situação nada positiva. É muito diferente, Dácio. Primeiro, eu preciso te dizer à nossa audiência que não sou um especialista em política externa, não é a minha especialidade, apesar de acompanhar o conflito e saber das implicações. Vamos começar de trás para frente. O Irã não é definitivamente um adversário como a Venezuela. O Irã, para quem não conhece, não entende a geopolítica mundial, é a antiga Pérsia. Então a história do Irã é de milhares de anos. É um país que tem uma tradição no Oriente Médio e lidera aquela região. A maior parte dos países, dos menores países ali da região no Oriente Médio, são países que conquistaram sua independência muito recentemente. Sim. E o Irã não. O Irã tem uma capacidade bélica acentuada, é um dos países no mundo que tem, apesar de não declaradamente, armas atômicas. Então o Irã tem uma capacidade de resistir a esse conflito muito maior do que o Ele não tem armas atômicas, mas e isso é notório, vem tentando construir enriquecendo urânio, tentando construir suas armas atômicas. E eu vejo o seguinte, o interesse dos Estados Unidos em interromper isso, vou colocar 2 pontos e me corrija como filósofo se a minha visão está errada. Primeiro, o Irã e toda a região, grande produtora de petróleo, mas ali o Estreito de Oman, ali onde passa 20% da produção de petróleo mundial, esse é o interesse dos Estados Unidos. Então, primeiro ponto. Segundo, o Irã estando ali no centro ali do Oriente Médio, faz com que ele, ao ser deflagrado uma guerra como está, os Estados Unidos o Irã acaba bombardeando países que não são exatamente aliados americanos, mas têm bases americanas, e acaba levando a todos esses países para uma aliança que os Estados Unidos talvez nunca teve. O grande parceiro americano no Oriente Médio sempre foi
Israel, e não todos os países que estão sendo quase que obrigados a se envolver nesse conflito. Veja, acho que seu raciocínio está em parte perfeitamente correto. Todos os países da região têm como principal parceiro econômico, não é um dos, é o principal parceiro econômico de todos os países envolvidos no conflito, é a China. Então, para além do interesse no petróleo, que claramente os Estados Unidos têm, porque é um recurso escasso, e isso a gente vai poder aprofundar um pouco mais. O petróleo tem uma importância estratégica hoje na economia global enorme. E, fatalmente, em algum momento, será substituído por outros recursos minerais, e a gente vai conversar do papel do Brasil nesse futuro próximo. Mas, para além do interesse no petróleo, os Estados Unidos têm um interesse geopolítico muito claro de desestabilizar as relações econômicas na região, porque assim afeta seu principal adversário hoje no mundo, que é a China. Pois é, mas não sei se você tem essa informação. Após assumir, né, o que os Estados Unidos hoje não é o governo Trump que governa a Venezuela, mas é fato que ele tem poder sobre as decisões do país hoje. E mesmo com essa intervenção, os contratos que os chineses, eu tive essa informação recente, os contratos que os chineses tinham com a Venezuela, o governo americano resolveu não intervir, continua sendo mantido. Essa parte eu confesso que eu não entendi. A gente precisa entender que os conflitos bélicos hoje, eles são muito diferentes do que acontecia há bem pouco tempo atrás, há 40 anos atrás. Então hoje, apesar do interesse no petróleo, dizer que vai invadir um país como fizeram com o Iraque lá atrás, é muito mais difícil hoje no contexto geopolítico, no multilateralismo, onde os países se apoiam e se apoiam na política do soft power. Então tem muita gente hoje que tem uma arma atômica, uma bomba, e que pode fazer pressão geopolítica em relação aos Estados Unidos. Eles imaginaram que o conflito com a Venezuela seria resolvido muito mais facilmente e que eles teriam influência na região do petróleo, ali na bacia da Venezuela. Mas ocorre que essa primeira intenção não se efetivou. Trump achava que seria um conflito bélico muito mais fácil. No Irã, potencialmente milhões de vezes mais difícil. Veja, o Irã respondeu ao ataque norte-americano que ocorreu há dias atrás, bombardeando cerca de 11 países no Oriente Médio. E hoje, um míssil do Irã foi interceptado a caminho da Turquia. Ocorre que a Turquia é um dos países que integram a OTAN. E pelo tratado da OTAN, quando um país é atingido, um país membro é atingido, todos os outros precisam defendê-lo. Então, se esse míssil tivesse atingido o território da Turquia e cidadãos turcos tivessem morrido em função de um ataque iraniano, aí sim nós estaríamos falando de um conflito potencialmente global. Mas eu vi o presidente da OTAN comentando que neste momento uma intervenção da OTAN está descartada. Está descartada até que um país seja atingido. Exato, são cerca de 30 países, se eu não me engano. Isso, e a gente esteve muito próximo disso acontecer. A gente sabe que uma guerra com mísseis e drones percorrendo o espaço aéreo, em algum momento pode atingir alvos que não seriam aqueles aos quais os mísseis estavam destinados. Nesse caso, o míssil estava endereçado à Turquia, a uma base aérea norte-americana instalada na Turquia, e se isso acontecesse, a gente estaria falando de um conflito potencialmente muito maior. Sabe o que mais nos assusta também e serve de preocupação? O governo Trump está aí há 2 anos no governo, né? Tem mais 2 anos para frente. Ontem, o Congresso americano votou a favor, de certa forma, porque se caso fosse contra, por 53-47, a favor do poder ilimitado quase do presidente Trump a favor da guerra. Então, continua com o poder para continuar essa guerra que começou há 6 dias. É uma guerra, alguns tentam tratar isso como um conflito pontual, eu considero conflito pontual o que aconteceu na Venezuela, mas você não entra em um conflito com o Irã e dizer que é um conflito pontual. Enquanto o outro tem reação e ele tem o poder de uma grande reação e uma escalada desse conflito por parte de outros países, é guerra. Veja, você disse que você falou sobre o poder de reação. A gente está assistindo há 4 anos uma guerra, uma verdadeira guerra, que começou como um evento pontual, um conflito pontual entre Rússia e Ucrânia. A invasão de um território
ucraniano por parte da Rússia. Essa guerra já se estende por 4 anos, encarecendo todo o custo, por exemplo, do insumo de gás na Europa Ocidental. Ocorre que um conflito isolado como esse ataque dos Estados Unidos ao Irã pode escalar rapidamente em função dos países envolvidos. E se isso ocorrer, de fato, a gente vai estar falando de uma guerra muito mais robusta e que pode ter implicações não para agora, não imediatas, mas implicações a médio prazo muito importantes para o Brasil e para todo mundo. E aí entra aquela questão, o governo Trump está há 2 anos, tem mais 2 para frente, com chances de ser o primeiro presidente americano a conseguir 3 mandatos, porque ele ficou o primeiro, perdeu o segundo, volta no terceiro, tem direito à reeleição, e se ele for reeleito, a gente está falando aí de mais 6 anos para frente, ou seja, na coragem que ele anda e com a determinação que ele está, não estou dando razão para o Trump não, porque na minha opinião, algumas decisões, como por exemplo, e aí o Brasil nesse ponto deu um show, o governo americano de forma vamos dizer, unilateral, né? Uma decisão, não vou taxar o Brasil. O Brasil acordou, foi buscar outros mercados, tanto para, eram mais de 600 produtos, houve uma negociação, o governo americano percebeu que o Brasil não é totalmente dependente, embora os americanos eram os segundos maiores, compradores do Brasil, foi buscar outros mercados e conseguiu sair disso. Ou seja, o governo Trump não anda muito satisfeito com a decisão do Brasil, que na minha opinião é correta, em buscar novos mercados, não ficar tão dependente de um único mercado, que entra um presidente, toma uma decisão e de repente toda a produção, principalmente a produção, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta e de suco de laranja, e esses produtos eram, na sua grande maioria, consumidas pelos americanos. Então eu vejo como algo realmente preocupante, mas que os países devem, de fato, ficar atento a isso. O governo brasileiro talvez conversar um pouco mesmo com uma coisa é negociação econômica, outra coisa é guerra, Se os Estados Unidos resolver olhar para o Brasil de forma diferente, eu já tenho 49 anos, nem para a guerra eu não vou. E se me chamar, não sei se eu ia ajudar muito não. Ontem a gente observou a declaração do presidente Lula fazendo claramente uma piada, mas uma piada fora de contexto, onde disse que ele não é nem doido de entrar numa guerra com o Trump, porque vai que ele ganha a guerra. A gente sabe que o aparato militar do Brasil não dá para 10 minutos de guerra com os Estados Unidos. Não. E é por isso que a tradição da diplomacia brasileira é investir nas políticas de diálogo na tentativa de resolução de conflitos. Você disse muito bem que o governo Trump está aí, tem mais anos pela frente, pode ainda conquistar um outro mandato. E isso talvez levante a nossa atenção para uma questão muito importante. A escolha dos líderes que a gente vai fazer proximamente no Brasil e esse novo contexto geopolítico mundial. O presidente Trump claramente abandona as políticas de soft power e de tentativa de evitar os conflitos por meio da ameaça, mas investe em incursões armadas, em ataques contra outros países, abandonando tratados internacionais e ignorando completamente a ONU, e isso coloca o Brasil também e todo mundo em um novo contexto geopolítico que precisa ser observado. Se a gente não tomar cuidado, essa tensão pode escalar e o Brasil precisa ter um papel, sempre teve, em função da sua diplomacia muito qualificada, em relação a essas tensões no mundo. Um ponto importante, antes da gente continuar, é que você categorizou ali atrás, você levantou a bola ali atrás sobre esse ser um conflito isolado como foi o da Venezuela. A gente precisa observar a região do Oriente Médio em relação a todo o contexto do que acontece no seu entorno. Então hoje a gente tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem esse conflito acontecendo na região do Oriente Médio, a gente tem uma guerra acontecendo na região do Paquistão e Afeganistão. Então, quando você olha para todo esse conflito e uma região amplamente conflagrada, a gente não pode ignorar e não pode tratar isso como um conflito isolado. A gente está vivendo uma nova página no mundo, um novo momento em que os conflitos estão escalando e isso com certeza traz repercussões para o Brasil. E observa que os Estados Unidos sempre foi, o
precursor de guerra, sempre esteve à frente de vários conflitos. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, não foi ele que começou a guerra, entrou depois, mas lógico, quando os Estados Unidos entram numa guerra, ela muda. E a gente observa que nos últimos, vou colocar de forma rápida, nos últimos 6 meses, os Estados Unidos olhou para a Groenlândia, não invadiu e não tomou, porque houve uma pressão dos países europeus, muitos deles aliados do governo americano. Então ele recuou, volta na Venezuela, faz o que fez, de repente agora nós vamos para outro lugar. A gente fica pensando, qual vai ser o próximo? Né? Qual é o próximo conflito? Porque os Estados Unidos, tipo assim, não, eu tenho poder bélico e eu vou usar. E ele fica fazendo essa movimentação. Isso é muito perigoso, porque uma coisa é mexer com Venezuela, o Irã ele já vai ver que o buraco é mais embaixo, mas se ele parte para cima de uma China da vida, e aí entra os seus aliados, o cenário é completamente diferente. E essa é a loucura, né? Assim, eu acho que você perguntou qual seria o próximo, esqueceu de mencionar que ele também já ameaçou anexar o Canadá como mais um estado americano. Então, para além da Groenlândia e do Irã e da Venezuela, ele também já tentou anexar o Canadá e já fez declarações nesse sentido. Veja que interessante que o presidente Trump, quando é eleito, ele é eleito fazendo várias críticas e muito duras ao governo Bush, que promoveu a invasão do Iraque. E hoje, apesar dessa votação no Capitólio a qual você se referiu, o clima interno nos Estados Unidos é de uma reprovação muito grande em relação à população, de uma reprovação muito grande em relação ao conflito armado. Ninguém quer ver uma incursão norte-americana, que seria uma catástrofe de tropas em território iraniano, mas já rejeitam amplamente mesmo o envio de mísseis como ele tem feito. Mas aí a gente olha, se tem uma guerra que os Estados Unidos perdeu, foi a guerra do Vietnã, que de fato era uma guerra, né, feita ali homem a homem. Hoje, com a inteligência artificial, eu tenho visto os últimos relatos, você utiliza inteligência artificial, drones, mísseis teleguiados. No conflito até agora, o segundo governo iraniano já matou mais de 1.300 pessoas, morreu 4 americanos. Então, quando a baixa por parte dos americanos é tão pequena, a pressão interna, porque o que fez os Estados Unidos desistir da guerra do Vietnã, você lembra, sabe disso, foi o número de baixas absurdos naquela época, o que hoje não se vê. Perfeitamente, esse é um ponto muito importante e relevante. Se você observar também o conflito entre Rússia e Ucrânia, você vai perceber que as baixas em território ucraniano, a população ucraniana, sofreu muito mais com o conflito. Então, quando você está partindo para um ambiente em que a gente trabalha com drones e mísseis teleguiados, como você colocou, a gente está falando de uma guerra que pode escalar rapidamente e afetar drasticamente o nosso cenário global. E o pior, quem morre muitas vezes é a população inocente. Não são os guerrilheiros, ou seja, ocorre que é por isso escolas sendo bombardeadas, hospitais, realmente. Ocorre que é por isso que os líderes mundiais mais responsáveis, aqueles que de fato são vocacionados para o serviço público, entendem que evitar o conflito é a melhor alternativa para a nossa sobrevivência enquanto humanidade a longo prazo. Quando a gente encara questões como essa e governos como esse, como o do presidente Trump, a gente está de fato à beira do precipício, e você pode atestar isso a partir do momento em que Emmanuel Macron, presidente da França, há 3 dias atrás, fez um vídeo à frente de um submarino nuclear anunciando que vai aumentar as ogivas nucleares da França, coisa que não se observava no país há décadas, há muito tempo. Então, quando você tem um governante responsável como Trump, como você bem colocou, isso implica que o mundo precisa responder a esse poderio bélico de uma forma mais incisiva, e isso afeta toda a humanidade.
Gustavo, como marqueteiro, a gente está vendo aí, pelo menos justificado nesse primeiro momento, a quebra de regimes que são autoritários e tal, mas vai além disso. O Trump ele precisa apenas de um pretexto. Na Venezuela foi a questão de um regime. Não foi, né? A gente sabe que os interesses eram outros. No Irã é por causa do desenvolvimento, o insistente desenvolvimento do Irã de armas atômicas, o que até hoje nunca foi provado que de fato ele está conseguindo enriquecer o urânio a ponto de ter uma arma atômica. Ele precisaria de mais tecnologia que eu nem sei se, né, nós não sabemos se eles possuem. Uma guerra como essa, quando um governo como o governo americano pode ter a certeza que aqueles objetivos de fato foram atingidos. Eu não estou falando da Venezuela, porque o Irã, existe uma guerra que está sendo colocada, segundo o governo americano, nas próximas 24 horas, o espaço iraniano vai estar tomado pelos Estados Unidos e por Israel. Mas existe aquela força por parte do regime, ou seja, fora do Irã, que pode ser uma força, inclusive no Iêmen, de terroristas, que podem escalar esse conflito depois que aparentemente a guerra acabou. Não, já tomou-se todas as bases aéreas, todas as bases do exército iraniano, o espaço aéreo já está dominado, mas esse fanatismo, né, por parte do exército iraniano e até mesmo de pessoas comuns escalarem conflitos terroristas pós-guerra. Eu te pedi licença, Das, para dar um exemplo nacional para que isso fique claro para a nossa audiência. Observe, o meu trabalho enquanto marqueteiro é utilizar as melhores palavras para construir as melhores narrativas para eleger candidatos. No Brasil, então, utilizando o exemplo interno, no Brasil, muito recentemente, a gente viu a palavra democracia perder muita força porque é utilizada em diversos contextos. Então, quando você diz que o governo americano está em busca de defender a democracia ou a liberdade mundial, a gente precisa, enquanto teórico, fazendo uma reflexão mais acadêmica, entender que o contexto é muito mais amplo do que isso. De fato, o governo americano não está interessado em liberdade dos povos, porque se assim o fosse, ele não teria como seus amigos, como seus aliados, alguns líderes que hoje no mundo governam através da força, através da violência, como, por exemplo, é o caso da Arábia Saudita. Então, o governo americano tem também aliados que praticam aquelas mesmas coisas pelas quais ele ameaça o Irã e ameaça a Venezuela. E faz vista grossa. Exatamente. Nós vamos chamar os comerciais e voltamos em instantes para falar sobre o Brasil. Ano político, nós vamos falar do cenário político, as articulações que vêm se formando para serem trabalhadas tanto para presidente da República, governo do Estado de Minas, além de Senado, deputados estaduais e federais da nossa região. Nós voltamos já após os comerciais. Aguardem. De volta ao segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Gustavo Dias, filósofo, especialista em cenário político em ano eleitoral. Bate-papo está rendendo. Gustavo, vamos falar agora sobre o cenário brasileiro em ano eleitoral, começando pelos candidatos à presidência da República. Então, a gente vem muito falando aí da candidatura do governo do estado de Goiás. Então, o Ronaldo Caiado vem apontando aí alguns números, né, em pesquisas que já vem acontecendo. O governo Zema, um cenário que, na minha opinião, não vai ser... Você não pode tecer comentários de opinião, mas eu posso, entendeu? Acho que não será nem candidato. E aí a gente vem Tarcísio, Flávio Bolsonaro. Como você vê hoje a articulação acontecendo e o que é real? Não, isso é real. Esses candidatos, faça chuva, faça sol, eles vão sair. Agora você me fez a pergunta de $1 milhão, né? É muito difícil da gente cravar qualquer tipo de cenário hoje. Alguns especialistas apontam, inclusive eu já analisei algum conteúdo em relação a isso nas minhas redes sociais, da possibilidade de Flávio não ser candidato, de Lula não ser candidato. Uma coisa eu acho que é certa: o PSD terá um candidato.
O PSD hoje é o maior partido entre todos? Ele não é o maior partido. Não é o PSD. O PL é o maior partido, o PSD, mas o PSD depende de onde você de para onde você está olhando. Parece que o PSD em relação é o maior em prefeitos. Eu não tenho dado preciso, mas acredito que ainda o MDB seja um partido maior do que o PSD, mas o PSD cresceu muito nos últimos anos. PSD e PL. Mas eu acredito que o MDB ainda esteja à frente, liderou durante muito tempo esse ranking de prefeituras no país. Mas eu acredito, depois nós vamos colocar... Eu acredito que o PSD é o maior em prefeituras, o MDB não é mais, o PT caiu absurdamente. O PL é o maior na Câmara, né, o partido que mais elegeu deputados. Eu falo de parte política também, então eu fui buscando esses números. Então, o que eu acho que é certo hoje é que o PSD com certeza terá um candidato. 3 são possíveis: Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Ratinho Júnior, governador do Paraná. Esse último, o preferido de Gilberto Kassab, presidente do partido, já disse em algumas declarações internas que não pretende se candidatar mais à presidência. Acredito eu que em função do cenário de sedimentação da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, quando Flávio ainda era uma hipótese, era possível que o Ratinho fosse candidato. As últimas pesquisas todas refletem uma sedimentação da sua candidatura. Significa que ele e Lula têm tudo para repetir o cenário 2018-2022 e polarizar esse país novamente. Nesse cenário, Ratinho prefere manter a união do seu grupo político no Paraná e ser candidato ao Senado, por exemplo. Gustavo, como cientista, vou colocar analista político, todo cientista de alguma forma, né, com certeza. É um analista. Você vê essa articulação, que eu já li a respeito, entre candidatos da direita, eu não queria fazer falar no programa aqui sobre direita e esquerda, mas vamos colocar dessa forma. Candidatos da direita pulverizam. Então sai lá 4 candidatos ao mesmo tempo, para conseguir levar a eleição para um segundo turno, tendo Lula como adversário. No segundo turno, aquele que ganhou recebe de imediato o apoio dos outros 3 ou 4 ou 5 que não tiveram, né, a melhor votação, e aí cria-se uma chapa forte, com chances reais de ganhar a eleição. Você acredita que essa estratégia possa ser uma estratégia de fato interessante? Ou isso é uma fantasia que na prática não vai funcionar? Essa estratégia é mais antiga do que andar para frente. Sim. Na política a gente observou em diversos momentos cenários como esse, em que a pulverização de candidaturas em relação a algum espectro político auxilia no sentido de levar para o segundo turno. Isso, é preciso dizer, não necessariamente implica que a soma dessas forças no segundo turno vai dar ao candidato da direita condições de derrotar o PT. Veja, tem um exemplo muito claro para que nossa audiência possa se lembrar. Em relação à Prefeitura de Belo Horizonte em 2020, a disputa entre Calil e João Leite no segundo turno, certo? Calil recebeu o apoio de diversos candidatos e, mesmo assim, perdeu aquela eleição. João Leite recebeu o apoio de diversos candidatos no segundo turno e, mesmo assim, perdeu aquela eleição para Calil. Desculpe, não 2020, mas 2016. Então, nem sempre a soma das forças de um campo político no segundo turno significa que 2 mais 2 é igual a 4. Isso vem mudando com o surgimento das redes sociais. O Bolsonaro tem uma história que ele conta, que uma vez foi num hotel em Cuiabá, e, se eu não me engano é isso, ele estava em Cuiabá, e aí ele entrou no hotel e falei, quem é o senhor? Eu falei, eu serei o próximo presidente da República. O porteiro do hotel falou, quem é você na fila do pão? Ele não tinha, né, força política, ele tinha um ideal e ganhou a eleição. Um outro exemplo simples é que em Minas Gerais, na última eleição, o Zema foi eleito, né, com a grande maioria, já no primeiro turno, e o Lula, o seu grande adversário político, foi também eleito em Minas Gerais. Ou seja, o povo não vai muito, vota nesse fulano, porque com as redes sociais, e aí nós vamos falar do deputado com o maior número
número de votos na última eleição e nesta eleição não será diferente, e é nosso, né, nosso candidato aqui, o Nicolas. A gente percebe que ele leva uma multidão com ele tem um ideal, ele tem uma história política até então muito bacana e pode continuar tendo, mas essa decisão, não vote aqui, ou vote ali, ou vote lá, não se mostra hoje com a internet. Você acredita que as redes sociais podem, de fato, eleger ou simplesmente fazer perder um candidato que até então tenha uma força política grande? Perfeitamente. Olha, você acabou de traduzir em termos populares as últimas pesquisas acadêmicas em relação a tudo isso. Veja, o fenômeno da inserção da rede social em campanhas eleitorais é muito recente, né? Quando a gente fala analiticamente de um cenário de 20 anos, de 15 anos, é um fenômeno muito recente. Mas ele já mostra para a gente algumas coisas. Por exemplo, o fato de que prefeitos e vereadores no interior influenciam menos o voto do eleitor na ponta em relação ao governador ou presidente. Justamente por isso que você acabou de relatar. Porque o eleitor hoje tem condição de se conectar diretamente com os candidatos. Ele não precisa mais de uma mediação do prefeito ou do vereador. Antigamente, o que acontecia é que nem todos os candidatos podiam vir até Patos de Minas, por exemplo, para fazer uma campanha. Então, quando o prefeito escolhia o seu candidato a federal ou a estadual, ele apresentava esse candidato à população. E como nem todos os candidatos vinham aqui, esse era mais conhecido e por isso tinha os votos. Com a ascensão das redes sociais, o eleitor tem condição de conhecer 10, 15, 20 candidatos. E isso acaba influenciando diretamente nesse cenário, nessa transformação do cenário eleitoral. E isso explica o fenômeno Nicolas Ferreira, o fenômeno Cleitinho. Mas para não deixar de responder uma pergunta sua, porque eu acho que isso é relevante. Nós, marqueteiros políticos, costumamos dizer que a rede social não elege ninguém. Então, fazer uma boa campanha no Instagram pode ser, não necessariamente vai significar a vitória. A rede social é como antigamente, quem tem mais tempo vai se lembrar de uma campanha em que havia muros pintados, placas nos muros, e quando você entrava num bairro, percebia que aquele bairro estava todo tomado por um candidato. Poxa, esse bairro aqui já decidiu em qual vereador vai votar. É isso que a internet faz. Quando você acredita que a população está conseguindo separar o joio do trigo? Porque eu nunca vi tanto em ano eleitoral, tanta campanha disfarçada. Vou dar um exemplo simples: delegados e policiais dispostos a serem candidatos e começa a fazer vídeo o tempo todo mostrando que está prendendo fulano, prendendo ciclano. Esse dia eu vi um vídeo que eu inclusive descrevi lá como uma vergonha. Um delegado, que não vou nem lembrar o nome, e aí, detalhe, eu fiz o comentário e falei assim: aposto que será candidato. Depois eu entrei no perfil dele, ele era candidato. Ele levou para dentro de uma delegacia várias mães com seus filhos para mostrar que aquilo não era um ambiente para quem não era uma criança de bem. Para isso tem o PROERD, para isso tem educação nas escolas. Um delegado usar a imagem de criança em ano eleitoral, ou seja, uma campanha escancarada de forma absurda, usando imagens de crianças. Aí não mostrava as crianças, mas tinham crianças dentro de uma delegacia, tipo presídio pequeno, para fazer marketing barato, na minha opinião. Eu fico indignado com isso, porque policiais, servidores públicos, muitos, eu não estou falando só de policiais, servidores públicos da área de saúde, entra na porta, metendo o pé na porta, invadindo posto de saúde para dizer: cadê o médico que não está atendendo? Isso eu acho de uma apelação eleitoral muito, muito ruim. Você acha que o público está preparado para separar esses entraves que estão sendo inseridos dentro de um marketing, seja ele permitido ou não? Olha, eu acho que nunca foi tão importante, Dácio, a reflexão do eleitor sobre o seu voto. Porque o cenário hoje é de uma pulverização muito grande de candidaturas. Isso que você está dizendo, a felicidade de ser um marqueteiro como eu, que eu posso fazer algumas apostas. Uma delas que eu tenho feito esse ano é que o delegado responsável pela investigação da morte do cão Orelha em Santa Catarina, com toda certeza será candidato na próxima eleição. É disso que eu tô falando. De fato fez um movimento muito parecido com esse que você relata. Essa exposição pública
através das redes sociais. Não, aquele ex-vereador do Rio de Janeiro, que inclusive foi condenado, perdeu o mandato, ele fazia cenas de faz de conta, invadindo favela, trocando tiros que nem existiam. Era só uma encenação. E muitos acreditaram, porque ele foi eleito com uma quantidade absurda de votos, tinha 8 milhões de seguidores. Olha aonde nós estamos chegando, esse marketing mentiroso, apelativo, para trazer para o cenário político de forma também perigosa, porque se ele é um faz de conta na candidatura, imagina depois de eleito, Gustavo. Eu preciso ter o cuidado de dizer para você e para todo mundo que está assistindo que isso não é uma novidade. O marketing apelativo e também a presença de candidatos midiáticos em relação ao contexto eleitoral, ela é um fenômeno de muito tempo. Então, o fenômeno que explica Tiririca eleito e deputado federal mais bem votado do Brasil há alguns anos atrás é o mesmo fenômeno que explica candidatos como esse que você está relatando. A diferença é que o Tiririca ficou famoso pela televisão e essas pessoas estão ficando famosas pela internet, e talvez por isso seja cada vez mais importante a reflexão do eleitorado em relação àquele que vai escolher. Perfeito. Vamos falar de um candidato que é uma unanimidade nas redes sociais, mas ao contrário do que eu estou falando, eu considero ele realmente um cara verdadeiro e desejo que ele tenha sucesso, porque ele pode, de fato, né, ser um futuro presidente da República. Tem muita água para rolar e na política nem tudo aquilo que se vê é o que acontece, que é o Nicolas, o deputado federal mais votado na última eleição, atualmente com 22 milhões de seguidores, fez, né, uma caminhada saindo aqui da nossa cidade vizinha, Paracatu, até Brasília, que mobilizou milhares de pessoas, e tem uma possibilidade de sair do partido que ele está hoje, do PL, e ir para o Partido Novo. Com um movimento como esse, só para as pessoas entenderem com a força de voto que ele vai ter, quantos deputados ele pode levar consigo, eleitos dos quantos que nós podemos 53. eleger? 53 deputados federais, né, que Minas tem direito. Quantos deputados um movimento desse, só o partido dele pode levar? Observa, duas coisas. Primeiro, eu conheço o Nicolas muito antes dele ser vereador em Belo Horizonte. Se esbarrava antes de ser vereador? Antes de ser vereador. A gente, por acaso, o Nicolas também joga pôquer e eu jogava há um tempo atrás e a gente se encontrava em algumas mesas. Eu tenho oportunidade de te perguntar, ele é aquele cara verdadeiro? Ele, de fato, é um cara diferente. Ele é um cara próximo das pessoas, diferente, que, de fato, é aquela verdade que ele transmite, e eu gosto de dizer, não como você diz que é unânime, mas que é um fenômeno. De fato, poucas coisas explicam o fenômeno Nicolas Ferreira a narrativa, na internet. O conhecimento político, a facilidade de interpretação, a idade. Eu comecei a acompanhar a carreira dele quando de fato ele era vereador. E quando ele subia numa tribuna discutindo sobre questões que eram de fato relevantes, eu falei, esse cara é diferente, esse cara tem uma visão diferente. E eu vejo, você pode não falar isso, porque, mas eu vejo ele construindo muitas vezes votando contra aquilo que ele gostaria de fato impor. Aí eu não sei se eu vou tão longe. Eu acho que os interesses políticos em relação a votações, na maior parte das vezes, eles governam o que os deputados fazem. Sim. Mesmo deputados, mas ele é muito forte. Mesmo deputados novos como o Nicolas, mesmo deputados tão fortes como ele, são constrangidos a votar em algumas matérias. Você acha que então, de fato, essa questão pode fazer com que ele saia do PL, onde ele não tem voz unânime, né? O dono do PL, o PL tem dono, né? Onde ele não tem voz unânime, ele pode de fato migrar para outro partido, onde ele tem uma voz ativa mais. Isso é que explica uma possível migração dele. Isso não é um fato, é uma análise de cenário que eu fiz nas minhas redes sociais há um tempo atrás e que, de fato, projetam a possibilidade do Nicolas estar no Partido Novo. Qual isso é facilmente para essa decisão até o dia 5 de abril. Perfeito. Isso é facilmente explicável, por isso que você acabou de dizer. O PL é um partido que tem dono, assim como o PT é um partido que tem dono, que é o presidente Luiz Inácio, e diversos outros partidos, de todos que nós temos no Brasil,
também tem caciques, pessoas que determinam quem é que vai entrar e quem é que vai sair. O que o Nicolas gostaria de poder decidir no PL é quais seriam as pessoas que se beneficiariam do capital político que ele tem. Ele teve quase 1,5 milhão de votos na última eleição. Alguns analistas projetam 2 milhões de votos, apesar de, é importante ressaltar... Pois eu acredito que ele possa ter ainda mais. É importante ressaltar que na nossa linha histórica, desde a redemocratização, apenas um candidato que foi campeão de votos 4 anos atrás, na eleição subsequente aumentou de votação, e aumentou muito pouco, foi o Enéas. Todos os outros decaíram. Tiririca perdeu metade de seus votos, Flávio Bolsonaro perdeu metade, Eduardo Bolsonaro perdeu metade de seus votos, então é muito importante a gente ter isso. Esses candidatos, observa que você citou 4 aqui, ó. Eu justifico aqui, vai me dizer conta se eu estou errado ou não. Tiririca não tinha conteúdo, não. Perdeu o voto. Enéas tinha conteúdo. Perfeitamente. Ganhou o voto. Flávio Bolsonaro perdeu, né, força política, né, perdeu o voto. E Nicolas, vamos combinar, ele só cresceu como ideal, como força. Então, nós analisamos 2 casos, onde 2, na minha opinião, o terceiro, o quarto a gente está cogitando, eu acredito que tende a subir. Com certeza. Eu também tenho uma projeção positiva para a votação do Nicolas, mas eu preciso te trazer um outro dado. Celso Russomano, em São Paulo, também em algum momento foi campeão de votos e também decresceu sua votação. O advogado do consumidor em São Paulo era um homem de muito conteúdo. Eduardo Bolsonaro, quando perde quase metade dos seus votos de 2018 para 2022, teve o pai nas 2 eleições como candidato a presidente. Então, poucas coisas podem... Talvez falou muito. E com certeza o público do Nicolas cresceu mais do que dobrou desde que ele foi candidato até hoje, e com certeza isso indica uma projeção de votação muito superior. Gustavo, estamos chegando ao final do programa e eu não posso deixar de falar sobre o cenário mineiro. Vamos fechar o programa falando quais são as possibilidades, nós voltamos aqui 2 minutinhos para a gente terminar, as possibilidades de candidatura no estado de Minas Gerais e como isso vem se desenhando para, de fato, lançar. E entre esse cenário, nós temos o nosso prefeito aqui sendo cogitado a sair a vice-governador. O cenário de Minas... Vou tentar fazer uma análise abrangente e rápida e algumas apostas. Em primeiro lugar, o vice-governador Matheus Simões, que carrega o capital simbólico de Romeu Zema, hoje muito depreciado no estado em função de um plano de comunicação que foi muito mal feito e que não os posicionou para esse período eleitoral. Concordo plenamente contigo. Além disso, Cleitinho, que é senador da República e que tem, assim como o Nicolas, uma grande tração nas redes sociais. Cleitinho já disse a algumas pessoas nos bastidores que gostaria de ter como primeira alternativa o Falcão como seu vice. Para mim, olhando com distância para o período eleitoral, hoje é a melhor chapa, com o melhor potencial. Isso enxergando lá de Belo Horizonte. Quando eu digo melhor, prefeito aqui. Quando eu digo melhor, não digo que é a melhor para administrar o estado, mas a melhor com potencial de fazer uma excelente campanha e ganhar as eleições. Além disso, Gabriel Azevedo, ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, muito bem posicionado no MDB e fazendo uma série de articulações. Com uma fala muito inteligente. Com uma fala muito inteligente e, principalmente, ele conversa diretamente com uma parte do eleitorado que é fundamental nessa eleição. 40%, cerca de 40% dos eleitores em 2026 pertencem à geração Z e aos millennials. Gabriel conversa diretamente com essa população. Por último, o PT precisa de ter um palanque em Minas Gerais para o presidente Lula. Rodrigo Pacheco ainda não se decidiu. A minha aposta de hoje é que não será candidato, porque se o fosse, já teria feito o anúncio há mais tempo. Concordo. Então acredito que o PT terá um candidato próprio de dentro do próprio partido. Concordo. Gustavo, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela sua visão. Quero ter a oportunidade de bater um papo com você novamente. Esse ano você vai ter muito trabalho para fazer. Desejo todo o sucesso. E parabéns mais uma vez. E obrigado por atender o nosso pedido. Sair de Belo Horizonte e vir aqui dar essa entrevista hoje ao vivo. Obrigado mesmo. Não tem que agradecer. Quem agradece sou eu. Todas as vezes que me convocarem, estarei aqui para a gente bater esse papo que foi muito proveitoso para mim. Eu sei que você vai voltar aqui em breve. Quando chegar, dá um alô. Vamos bater. Na hora. Vamos bater outro papo. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Papo Frango aqui pela NTV. Agradeço a audiência de todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira. Até lá. Bate-papo sério, você sério. Bate-papo.